Olá pessoal, como vão? Semana agitada, né? Teve a retirada aí da doutora Mônica, da defesa da Meirelles. Ela fez uma live explicando tudo o que aconteceu, pelo ponto de vista dela. Na minha análise, que eu preferi esperar um pouco para falar, né? É claro que a gente, se fosse um jogo, né, aqueles joguinhos de dado que você vai andando com as pecinhas, a gente voltou algumas pedras, algumas peças, alguns espaços nesse tabuleiro. Eu não sei realmente, né, se houve uma proibição expressa do sócio administrativo, que é o Gladson, né? São dois sócios, é uma empresa limitada. Se não foi a Meirelles, por exclusão, Gladson. Como todos sabem, eu estive com ele 3 vezes, se eu não me engano, 3 ou 4, lá em Jericinó, Bangu, Rio de Janeiro. Em nenhum momento ele me falou que não iria pagar ninguém. Em nenhum momento ele me falou que só pagaria se ele fosse solto. Então, assim, eu não posso reverberar isso. Outros colegas afirmam que escutaram. Então, cada um vai defender um ponto de vista. Ele nunca me falou, né? Quando eu fui entregar o TAC, que o meu colega Dr. Artêmio fez a pedido dele em Jericinó, ele me perguntou: se eu pagar a todo mundo, eu saio? Então, ele nunca me deu essa demonstração, eu como cliente. Ali ele estava falando com o cliente. Talvez um advogado que não seja cliente, ele pode ter falado. A gente não sabe, né? A gente aprende no direito que pelo menos se tem 2 versões, 2 entendimentos sobre a mesma situação. Então a gente não sabe se isso é real. Mas com as afirmativas da doutora Mônica, né, a nobre colega doutora Mônica, que aqui eu rendo as minhas homenagens porque tomou muita pancada, tá? Tomou muita pancada, teve coragem de deixar o seu Instagram aberto, né, para comentários, ao contrário do Dr. Ciro, tá, a quem eu nutro muito respeito como qualquer advogado, mas que já tirou os comentários do Instagram dele, né? Claro que ele não tem nenhuma obrigação de deixar, ele é advogado da Meirelles, né? Mas, na minha opinião como cliente, considerando que esse caso mexe com questões sociais, com muitos clientes, uma situação inusitada, injustiça, eu acho que pelo menos escutar os clientes, eu entendo que ele deveria, minha opinião como cliente, constitucionalmente protegido. Como advogado, ele realmente não tem essa obrigação, ressaltando mais ainda a coragem da doutora Mônica. Tá? Então, assim, eu rendo aqui as minhas homenagens à doutora Mônica Lemos. Ela foi uma mulher muito corajosa, mas o meu entendimento é que a gente não deva focar em advogados, tá? Porque eles vão e voltam. Estatisticamente falando, o doutor Ciro daqui a algum tempo não vai estar mais advogando para a GS. Estatística, pode até ser que continue, mas em quase 7 meses de problema, inúmeros advogados já passaram, quebrando a teoria de que se existe uma estratégia. Não existe estratégia, não tem estratégia nenhuma, não existe. Ou se houver, alguém me diga, por favor, de qual advogado foi, porque tem muitos que já passaram por esse caso. Então não existe nenhuma estratégia. Tá? Nesses poucos meses aí de problema, poucas petições foram juntadas no processo, muitas petições de troca de advogado. Isso aí está lotado no processo, atrapalhando muito o andamento. Então, se a estratégia é paralisar o processo, estão conseguindo, porque toda hora para. Então, as pessoas que estão defendendo que há uma estratégia, não tem. Estratégia, num caso desse, é quando você senta com a sua defesa, mexe as pedras, houve sim a questão do plano de pagamento que no final parou-se. Então, não tem estratégia. Quando a coisa vem por inquisição, não é estratégia, é opinião de momento.
Então a gente não tem que pensar que esse caso é um fato normal, onde está vindo uma estratégia, né, uma coisa bem consolidada. Não está. Está uma bagunça jurídica. Eu, cliente, posso falar constitucionalmente protegido. Está havendo uma bagunça jurídica neste processo, uma lambança jurídica nesse processo. Então a gente não tem que focar em advogado. Que o doutor Ciro não está tendo coragem. Dr. Jefferson Sarandi Brandão, OAB-RJ 127 348, sou do Rio de Janeiro. Estou dizendo isso, que o Dr. Ciro não está tendo coragem de pelo menos escutar os clientes, isso ele não está tendo mesmo. Tá? Que o Dr. Ciro é um deselegante, porque eu já mandei mensagem para ele, ele só me respondeu uma vez e ele me deu o cartão dele e falou assim, vamos trocar ideia. Lá em Brasília, porque ele sentou do meu lado na audiência pública. Ele falou para mim, você encostou a delegada da Polícia Federal na parede. Ele falou para mim. Ele puxou papo comigo. Então, assim, é uma deselegância. Eu não deixo de falar com nenhum colega. Vários colegas aí. Colega me manda mensagem pelo Instagram. A primeira coisa que eu faço é dar meu zap. Colega, somos advogados, estamos juntos. Fala comigo pelo WhatsApp. Então, assim, é uma deselegância. Então, assim, coragem e elegância, neste caso, na minha opinião, não são adjetivos que acompanham o Dr. Ciro Chagas. Tá? Na minha opinião, com todo o respeito que eu nutro pelo nobre colega. Qual é a minha opinião em relação ao que está acontecendo e o que eu vou fazer? Tá? Existe a cautelar de prisão do Gladson, que está na mão da doutora Rosália, desde o dia 4 de março. Então, já há pensado a manifestação do Ministério Público pela manutenção da prisão. Se o Gladson não autorizou, tá, o protocolo do plano de pagamento, que ele quer supervisionar, conforme a doutora Mônica falou na live dela, então eu decidi fazer o seguinte, eu vou esperar, tá? Não estou considerando os crimes ao qual ele está sendo acusado e tem mandado de prisão preventiva, tá? Daqui de Cabo Frio, daqui do fórum, 70 metros do meu escritório, tá? Que é a tentativa, e a alguns quilômetros São Pedro da Aldeia, que é a acusação de crime de homicídio. Estou desconsiderando. Eu vou esperar a decisão da doutora Rosália, se ela vai rever e revogar o mandado de prisão preventiva do Gladson ou se ela vai manter a prisão preventiva do Gladson. Se ela mantiver a prisão preventiva do Gladson, temos que tomar uma atitude. Se ela revogar ou pelo menos trocar a prisão, a restritiva de liberdade pela restritiva de direitos, né, por uma prisão domiciliar que seja, a gente tomaria-se uma outra atitude. O importante, na minha opinião, como advogado e principalmente como cliente, é que ainda temos que manter a calma. O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas estão me pedindo, doutor, seja meu advogado, entra com o processo. Como eu sempre falei, tá? No meu entendimento, eu ainda acho que não é o momento. Quando é um direito seu, se você quiser. Eu ainda não vou fazer, tá? A não ser que eu verifique que seja a última opção. Por enquanto, eu ainda entendo, e aqueles que entendem diferente, por favor, respeitem a minha opinião, tá? Ninguém é obrigado a seguir a minha opinião, estou dando a minha opinião constitucionalmente protegida, baseado no princípio que ninguém sabe o que vai acontecer. Quem estiver dizendo para você que sabe o que vai acontecer, vou falar uma coisa que eu não falo há muito tempo. Cartão da Mega Sena, o prêmio está acumulado, 130 milhões, dá na mão do cara e manda ele marcar. Não tem como saber, nem a juíza que está com o caso sabe, nem o Ministério Público Federal sabe, ninguém sabe o que vai acontecer. Pode acontecer qualquer coisa, porque é um caso inusitado. Ah, mas eu tenho muita experiência.
é um caso inusitado, tá? Tem elementos de casos passados, mas tem muita coisa nova. Por exemplo, a empresa foi paralisada pagando. Geralmente a empresa quebra, aí depois que se começa todo um procedimento, tal qual várias que quebraram, o pessoal está aí gastando o dinheiro dos clientes. Então, meu posicionamento, eu vou esperar a decisão da doutora Rosália. A decisão que ela tomar, aí eu vou, Jefferson Sarandi Brandão, OAB-RJ 127-348, Rio de Janeiro, morador de Cabo Frio, região Ground Zero do impacto social que foi criado por causa dessa injustiça que fizeram com a GAS, mas que não justifica a injustiça que a GAS está fazendo com a gente. Eu vou esperar, tá? Não vou mais falar sobre a GAS por enquanto não sair a decisão. Vou falar sobre outras empresas, tá? Brás Company, Rental Coins, Interage, empresas assim. Meu posicionamento é para que essas empresas continuem, mas que tem que haver modificações. Rental Coin, Interage, parou de pagar os clientes, assim, uma mega empresa também. Brás Company precisa de alguns consertos. O Antônio Neto Aires não é um messias que revolucionário, ele não é. Tá? Messias revolucionário é você que está botando dinheiro lá para ele poder andar de Ferrari e andar de Rolls Royce em Londres. Nós precisamos moralizar esse mercado. O mercado é bom, dá para ganhar dinheiro. Eu vou começar a bater nessa tecla. Pode me notificar, vou dar uma notificação. A Brás Company notificou lá o cara em São Paulo, o juiz foi lá e mandou a Brás Company comprovar que os tickets de negociação tomaram uma cacetada. Então, pode notificar, os meus endereços até para notificação estão no site do escritório ou aqui no Instagram, não tem problema, gente, que é uma questão de direito, nada é pessoal. O que não pode mais é o povo sofrer, é o cara andar de Ferrari e quem vai sofrer é o cara que anda de ônibus lotado todo dia para o trabalho. Vamos esperar um pouco a decisão da doutora Rosália. Se a doutora Rosália mantiver o Gladson preso, é uma coisa muito ruim, né? Se a doutora Rosália relaxar a prisão, ou se a doutora Rosália pelo menos der uma prisão domiciliar, já é uma outra situação. Não vamos se apavorar. Qualquer movimentação você vai gastar dinheiro. Se é o que você quer, escute todo mundo e tome a decisão. A melhor decisão é a sua, porque você sabe o que sua família está passando. A minha decisão em relação à minha família é ainda não descapitalizar mais ainda. Essa é a minha decisão. Vou esperar para ver para que lado a juíza vai agora. Se ela mantiver ele preso, aí eu volto aqui e venho falar. Se ela soltar, eu volto aqui também e venho falar. Agora eu vou para Dubai, lá na Export Crypto Summit, o maior evento do mundo nessa categoria. Tá? Não vou defender a GAS até eu entender o que está acontecendo. Vou defender esse modelo de negócios que nos liberta do sistema financeiro tradicional que nos explora há décadas. Um grande abraço a todos e nunca se esqueça, nós temos direito.